Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse devocional, né? Hoje, no nosso 18º dia dos 21, estamos aí caminhando para uma reta final para a glória do Senhor. Dentro dos pilares do Projeto Recomeçar, já quero fazer essa introdução aqui com vocês, dentro do pilar do Projeto Recomeçar, a gente trabalha os três grandes pilares. Primeiro, é a sua intimidade com Deus, tá? O seu acesso com o Senhor, restabelecer esse acesso, que às vezes, durante o caminho, ou nesse processo de viuvez ou de divórcio, você acabou enfraquecendo ou se perdendo. Então, esse é o primeiro pilar, te reconectar com o Pai, fortalecer esse acesso e fortalecer sua identidade, né? Sua identidade de que você é filho, de que você é filha amada, independente do rótulo que a sociedade te coloca, independente da situação que você se encontra hoje. Você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus já disse que você é, antes mesmo de você nascer, tá? Então, nós temos uma identidade, né, celestial. Nós temos uma identidade que o Senhor já nos vê e nos trata segundo ela, tá certo? E o segundo pilar dentro dessa caminhada, dentro desse projeto, é conosco, é o nosso eu, sabe? É você se enxergar, você se curar, você ter autoconhecimento, você ficar bem, você se cuidar, enfim, você. Então, você começar a olhar para dentro, a se valorizar, a se cuidar, a ter autoconhecimento, e esse é também uma das formas que a gente te ajuda nesse processo de cura, né? Você ser curado, você ser resolvido emocionalmente também, e fisicamente, na medida de cada um, tá? E o terceiro pilar, a terceira ponte aí desse andar, desse caminhado do projeto, é justamente o servir, tá? E o servir é você se doar, é você caminhar, você ajudar outros e, principalmente, né, exercer o teu propósito, porque o teu propósito é maior que a tua dor. O processo que você está vivendo, ou a dor que você está passando, está te habilitando para cumprir, ou para ir, ou para fazer algo muito maior que o Senhor fará na sua vida. Então, às vezes, você olha, né, você não se acha na perspectiva, não se acha digno, fala assim, como que Deus vai me usar, né? O que Deus vai fazer? E eu quero que você tire essas lentes hoje, eu quero que você troque. Por quê? Porque o como é de Deus, tá? Como ele vai fazer é dele, é ele que é responsável, é ele que é o Todo-Poderoso, que vai tracionar isso, que vai dar um jeito nisso, os planos deles são maiores. É ele, o responsável pelo plano, o responsável pela rota, o responsável pelo recurso, o responsável é o Senhor, tá? O teu papel eu quero fazer, eu me disponho a fazer, e eu me coloco na condição de obedecer aqui, Senhor. Agora, como o Senhor vai fazer, eu não sei. Como o Senhor vai fazer, eu tô aqui. Eu quero que o Senhor faça, eu me disponho, tá? Agora, deixa eu como com Deus, tá? Deixa eu como Ele vai fazer, Porque às vezes a gente fica muito se apegando, como será? Como que vai fazer? Como pode acontecer? Mas como? Ele já disse, o que para o homem é impossível, para Deus não há nada impossível, tá? Então, às vezes, descansa teu coração, tá? Descansa teu coração, não se apegue muito no como que Deus vai fazer, mas esteja junto com Ele, né? Se abrindo, se jogando aos pés do Senhor, assim como a Madalena, né, se fez, tá? Se jogue aos pés do Senhor, adore, ore, busque e deixa que o mais Ele fará, tá? Então, já começamos assim, graças a Deus, abrindo a nossa devocional de hoje, dando essa palavra de descanso, descansa, descansa. Às vezes você é muito apegada, eu quero fazer, eu posso fazer, então, assim, deixa o controle na mão do Senhor, tá? Larga esse controle aí, não é para você ficar omisso e nem, como é que eu posso te falar, nem omisso e nem, gente, na zona de conforto, né? O pessoal chama, na zona de conforto, ele tá sem fazer nada. Não, mas é você estar em movimento com o Senhor, mas crendo que Ele fará, crendo que Ele está fazendo, sabe aquele momento do colo do Pai, e deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar, tá? É que às vezes você ficou tanto em um movimento, em um momento, em um relacionamento, que você que tinha que fazer as coisas, que você que tinha que controlar, tudo estava sob o teu controle, tudo você que fazia, tudo.
E você precisa se desconstruir nesse momento, tá? Então, ó, relaxa, respira, confia no Pai, confia no Senhor, porque Ele é Pai. E por falar em Pai, João 3,16, 3,16 não, 3, é que a gente sempre dá a associação João 3,16, né? João, capítulo 3, é, a partir do versículo 4, diz assim, ó. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, né? Como pode um homem velho nascer de novo? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires de eu te disser, importa-te nascer de novo. Aí vai falar no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vou repetir esse versículo 8, que é muito interessante. Diz assim, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito aqui, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. E agora, vamos para o versículo 16, tá? Que é o rema aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui. Assim, nossa, mas o que que isso tem a ver, né, com o assunto de cura emocional, com o assunto de divórcio, de perda, de viuvez, de recomeço? Tem muito mais do que você imagina. Glória a Deus. Muito mais do que você imagina. É um versículo aí, né, muito pregado, muito citado por todos nós, cristãos, líderes, evangelistas, todo mundo. Eu acredito que seja o versículo, um dos versículos mais citados, mais falado da Bíblia, né? Então, se a gente fosse resolver a Bíblia, uma missão seria essa, sim ou não? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, que Deus se fez unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E fala sobre a missão do Filho, a missão mor, aquilo que o Senhor veio fazer por nós, que o amor do Senhor. E, e aqui eu quero trazer para você, para nossa reflexão, o seguinte ponto. Primeiro, que o amor de Deus por nós foi antes de nós conhecermos Jesus. Antes de você começar, antes de você, por exemplo, não vou dizer parar de pecar, né? Mas antes de você parar com essas práticas pecaminosas, de Espírito Santo entrar na sua vida. Então, antes de você ter consciência de Jesus, ele já tinha pago um preço por você. Então, e é um preço de sangue, tá? É um preço de sangue. E é um preço alto. E dentro desse processo, eu quero trazer aqui uma reflexão para um ponto que muitas das vezes nós negligenciamos. E isso aqui o Senhor me trouxe em 2019, dessa forma que eu vou te falar agora. Então, segura o teu coração, segura a tua mente e entenda com o teu espírito, tá? Entenda com o teu espírito. Essa conversa de Jesus aqui é com Nicodemos. Nicodemos é um cara, assim, altamente religioso. Se a gente fosse falar hoje, comparar hoje com alguém, quando eu falo religioso aqui, é o cara que era o líder máximo de uma igreja, né? Um cara que assim tava um cara teólogo, um cara ali que estava junto com os líderes da igreja, um cara que mandava na, na congregação, digamos assim, né? Nesse caso aqui é um cara muito influente no meio religioso, é um cara maioral, tá? E aqui ele tem uma conversa com Jesus no meio da noite, escondidinho.
E o Senhor, e ele começa a falar com Deus, começa a falar com Jesus. E fala assim, Nicodemos, Jesus, Nicodemos, se você soubesse, você tem tanto conhecimento, tem tanto, mas como que você não compreende sobre o nascer de novo? Porque a primeira coisa que Nicodemos queria entender era que a fala de Jesus era com os olhos naturais, com o entendimento natural. E Jesus falando de coisas sobrenaturais com ele, falando de coisas, na verdade, não é nem sobrenaturais, mas do novo nascimento, né? Do Espírito, da ação do Espírito na vida de um homem. E Nicodemos dizendo, mas como assim pode eu, já sendo velho, nascer outra vez, voltar para o ventre da minha mãe? Não, não vai. Não pode acontecer isso. Mas ele fala do Espírito. Jesus fala do Espírito. E sobre esse Espírito que sopra onde quer, que você ouve a sua voz e você não sabe de onde vem nem para onde vai. E às vezes nós esquecemos disso, de ser governado pelo Espírito, de ser nos deixado conduzir pelo Espírito. Mas ainda não é nesse assunto que eu quero frisar com você. O assunto que eu quero te falar é a maior mensagem ou a maior pregação que Jesus fez, que a gente tem como mensagem evangelística, que muita gente usa, né? Eu já usei, eu já preguei na rua, já preguei em curso evangelístico, enfim. Então, assim, sim, essa é o versículo de João 3,16, é o que é mais ensinado nas escolinhas, nas salinhas, e tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas o ponto que eu quero trazer é que a mensagem que Jesus falou, que a gente conhece como a mensagem mais evangelística, que no mundo, dentro do mundo cristão, Jesus falou para um religioso, tá? Essa conversa aqui de Jesus é com alguém da igreja que conhece a Torá, que conhecia a Torá, que conhecia o Deus de Israel, que conhecia as leis de Israel, que conhecia as leis do tabernáculo, conhecia as leis da, da sinagoga, entendeu? Essa conversa de Jesus é com alguém que conhecia os ritos religiosos, que conhecia as ofertas, que conhecia o culto oferecido a Deus, sabe? Que conhecia. E é aqui que eu quero entrar com você nesse ponto de reflexão. Porque a maior mensagem evangelística do mundo, Jesus entregou para um religioso, que, dentro das práticas que fazia, ele precisava nascer de novo, porque ele não entendia. E Jesus traz esse esclarecimento aqui nesse texto. Ó, você não sabe, você está querendo discernir as coisas naturalmente, né? Só que o Espírito sopra e é ele quem conduz. E aqui eu quero trazer para você, para esse entendimento, sabe? Porque, por que que eu perguntei no início quanto tempo que você tem de crente, né? De igreja, de caminhada com o Senhor. E nesse tempo, nesse período, eu vou falar porque aconteceu comigo, tá? Mesmo sendo pastor, eu precisei nascer de novo. Mesmo sendo líder, coordenando projetos, coordenando ministérios, eu precisei nascer de novo. E aqui eu quero que você, com muito carinho, receba essa palavra do teu espírito, tá? Receba essa palavra no teu espírito e eu quero que você analise. Será se você precisa nascer de novo? Será se você precisa nascer de novo? Pensa, pensa. Não é recomeçar, né? Não é ter um novo relacionamento. Não, é você e o Senhor. É você e Deus. É você e o Pai. Será que não está na hora de você se entregar realmente? Você se entregar ao Espírito? Se você realmente falar assim, eu até aqui eu fiz com as minhas mãos, com a minha força, até aqui eu tentei da forma que eu achava que era certo. Só que muitas coisas eu fiz errado e eu agora não quero mais. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais fazer o que eu fazia, eu não quero mais sonhar o que eu sonhava, eu não quero mais ir onde eu ia, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor sopre o teu espírito em mim e me faça nascer de novo, me transforma. Será que você tem coragem de pedir isso para Deus? Será que você tem coragem de falar isso com o Senhor? E mais do que isso,
Será se você tem coragem de se submeter ao processo? Porque é fácil falar, conhecer, às vezes você até conhece os ritos, você conhece o culto, você conhece, né? Nicodemos conhecia toda a forma de adoração a Deus, conhecia o ritual, conhecia a palavra, conhecia a Torá, ele conhecia, era tudo familiar para ele. Só que na hora que Jesus chega na vida dele, é bagunça tudo. E mexe a estrutura. Falei, pera lá, esse cara é diferente. Esse cara, com todo respeito, né? Esse homem aí é diferente. Esse homem mexeu em mim com uma palavra diferente. Fez eu olhar coisa diferente. E talvez o Senhor, nessa manhã, nesse dia, está te trazendo para esse ponto de reflexão. Talvez precisa mexer a estrutura da religiosidade na sua vida. Abalar, literalmente. Desconstruir tudo aquilo que você aprendeu. Então, se precisar desconstruir tudo, desconstrua. Desconstrua. Mas peça que o Senhor te faça. Peça que o Senhor te refaça. Tá? Para que você tenha essa estrutura que realmente Ele deseja em você. Que Ele tem em você. Que Ele faça em você. Tá? Se permita. Então, desconstrua toda e qualquer estrutura da religiosidade sobre a sua vida e na sua vida. Não se permita ser escravo dela, porque tem escravizado muita gente. E em outro momento, em outra live, eu quero falar sobre isso, tá? Sobre a religiosidade, porque eu fui preso por muito tempo em algumas situações, mas isso aí é assunto para outra hora, porque a história é longa. E aqui eu quero ser muito objetivo, né? Ver que as nossas lives são bem objetivas aí, em alguns pontos, alguns assuntos, alguns aspectos. Mas essa é a mensagem que o Senhor tem para você nesta manhã, varoa. Essa é a mensagem que o Senhor tem para você nesta manhã, varão, tá? Sobre desconstruir essa estrutura da religiosidade. Que isso também te atrapalha no seu processo de cura emocional. Isso também te atrapalha no seu entendimento de como que você vê Deus, de como que você se relaciona com o Senhor, tá? Por isso que eu falei que faz todo sentido esse texto, essa mensagem, para dentro do processo que você está vivendo, para dentro do momento que você está vivendo, independente do momento que você está vivendo, se passou por um processo recente, ou se você já está mais avançado, né, já está mais longe que eu falo assim, né, faz muito tempo e tal, você está mais curado, você já está pronto para recomeçar, já está em busca aí, quem sabe, só aguardando, falei, Jesus, manda, papai, manda meu Boaz, manda a Ruth, né? Enfim. Então, que o Senhor mexa na sua estrutura religiosa. Aquilo que ainda falta ser derrubado, as barreiras que ainda falta ser quebrada. Peça para ele, fala, Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão, mexe, eu quero entender. Assim como o Senhor confundiu Nicodemos, que ele achava que estava no natural, não, eu quero que o Espírito sopre em mim, eu quero que o Espírito me conduza, eu quero que ele me direcione, porque eu me submeto ao processo, eu me submeto à tua palavra, eu me submeto ao teu Espírito, e eu quero viver o melhor do Senhor para mim, eu quero viver os planos do Senhor para minha vida. Então, será que você tem coragem de pedir isso para o Senhor? Se tem, bora orar. Bora orar. Nossa, aí você fala assim, me senti desafiado agora, né? Eu falo, é melhor estar na mão do Senhor do que em qualquer outro lugar. Então, eu quero orar com você, eu quero orar por você, tá? Nessa manhã, especificamente, que acredito que todo mundo aqui, seja cristão, seja crente, ninguém falou aqui que está afastado, né? E se tiver, você vai fazer tua oração agora, se reconciliando com o Senhor, né? Às vezes não está nem afastado, está fraco na fé, está fraco, tá? Tá oscilando, mas tá fraquinho, tá assim, desanimado, tá querendo nada, tá? Então o Senhor vai te renovar nessa manhã, o Senhor vai te fortalecer, porque você vai pedir isso para Ele, tá? Então nossa oração vai ser em cima desses dois pontos, em cima para Deus desconstruir a estrutura religiosa que está impedindo você de alcançar o melhor do Senhor, de avançar, de dar o próximo passo, e também pelo renovo, né? Pela ativação, pela renovação do Espírito, para que o Senhor te anime, para que o Senhor te fortaleça e te reconecte ao Espírito dele, em nome de Jesus, para que esse novo nascimento aconteça. E acontece de dentro para fora, tá? De dentro para fora, em nome de Jesus. Bora orar. Então, você que pode, fecha seus olhos para a honra e glória do Senhor. Eu creio que Ele fará, está fazendo maravilhas em nosso meio. E vai começar não, desde o primeiro dia, né, que a gente se propôs a fazer algo, o Senhor está fazendo, tá? Então, queremos orar em nome de Jesus. Pai, te dou graças, Senhor, pela vida de cada homem e de cada mulher aqui nesse ambiente virtual. Espírito Santo da verdade,
Nós cremos, Pai, que o Senhor é quem conduz, é o Teu Espírito quem nos direciona, é o Teu Espírito quem nos enche, é o Teu Espírito, Pai. Foi o Teu Espírito que conduziu cada um aqui a estar nesse ambiente virtual, às vezes cansada, né? Dormiu tarde ontem, teve que acordar cedo, mas o Teu Espírito impulsionou, não, eu vou assistir, eu vou participar, porque algo Deus vai falar comigo. E o Senhor, Pai, tem testificado, o Senhor tem falado, e eu creio que o Senhor fará muito mais. Que essa palavra, Pai, possa penetrar na alma, no espírito dessa pessoa, na mente, que produza fruto, Pai. Porque a tua palavra não volta vazia, a tua palavra produz o fruto necessário, sim, em nome de Jesus. Mas que esse coração, Pai, possa ser um coração que seja uma boa terra, para receber a boa semente, para que produza bom fruto. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela essa vida, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, nesse ambiente virtual, aqueles que assistirão essa gravação depois também. Pai, em nome de Jesus, visita ele, visita ela agora, Pai. Vai arrancando toda a incredulidade, vai arrancando, Senhor, toda religiosidade da vida, Pai. Espírito Santo, toda a estrutura religiosa, Senhor. Deus de poder, de maravilha e de glória. Nós oramos, Pai, para que o Senhor quebre, Senhor, essa estrutura, para que essa pessoa, Pai, seja livre em nome de Jesus. A mente dela, Pai, liberta a mente dela. Em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, na beleza da tua santidade. Eu creio que o Senhor está fazendo, eu creio que o Senhor faz muito mais, além do que nós pedimos ou imaginamos. E o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos direciona às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, Pai. É o Senhor quem cuida de nós. Eu oro, Pai, por aqueles que estão se sentindo fracos na fé, por aqueles que precisam, Pai, restabelecer uma conexão maior com o Senhor, por aqueles que precisam, Pai, ser reconectados contigo, aqueles que estão, sabe, fraquinhos, quase parando, mas que o Senhor segure na mão dele, segure na mão dela agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, eu creio que o Senhor está fazendo, eu creio, Pai, o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai de bondade, é um Pai de misericórdia, o Senhor está presente, Pai, no nosso dia a dia, em todos os nossos momentos. É o Senhor que está conosco, nos abraçando, Pai, nos conduzindo. É o Senhor, Papai. E por isso nós te damos graça, nós te damos glória. Porque, embora fraco, embora pelejando, Senhor, às vezes caindo, mas o Senhor ainda nos sustenta, o Senhor ainda está nos abraçando, o Senhor ainda caminha conosco, o Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos abandonou. Obrigado, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos nesse dia, Pai. Sabemos que o Senhor é quem conduz a nossa vida. Sabemos que o Senhor nos deu o seu Espírito, Pai. E esse Espírito é que nos dá força, poder e autoridade para permanecer firmes e inabaláveis. Esse Espírito, Senhor, é o Espírito que nos faz conduzir, que nos leva, Pai, a lugares mais altos, que nos traz a percepção de que o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos abandonar, e aquilo que nós precisamos renunciar. E também é o mesmo Espírito, Senhor, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá dons, que nos dá discernimento para entender, para caminhar e para sentir aquilo que o Senhor está fazendo e para perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós te damos graça, Pai. Eu te dou graça por cada um aqui. Te dou graça por cada um aqui. Não deixe, Pai, que nenhum tipo de barreira religiosa possa impedir o recomeço do Senhor na nossa vida. Nós somos filho amado. O Senhor pagou, o Senhor deu o seu filho unigênito, Pai, por cada um de nós aqui. Ainda como nós éramos ignorantes, pecadores, Pai, estava destituído da sua glória. Ainda assim, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira e nos fez filhos amados do Senhor. Por isso nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus de recomeço. Cada um aqui, Pai, por mais que às vezes se sinta indigno, mas você merece o recomeço. O Senhor te dá a chance do recomeço. Em nome de Jesus. Chega de carregar culpa. Chega de carregar medo. Chega de carregar acusação. Repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de acusação, todo espírito de medo. Em nome de Jesus, lança fora esse medo. Em nome de Jesus, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que você tenha consciência de filho e de filha.
porque o Senhor é contigo onde quer que você vá, onde quer que você ande. Tenha essa consciência, fortaleça a sua identidade no Senhor. A sua identidade é no Senhor. É Ele, é dele, é a partir dele que tudo vai se caminhar na sua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te louvo, em nome de Jesus. Abençoe o dia dessa pessoa, o trabalho, os negócios, a vida, tudo. Faça conforme o seu querer em cada um de nós. Amém? Amém! Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. E sua graça dura para sempre. Sua graça, poder e misericórdia duram para sempre. Glória a Deus. Quero deixar um recadinho aí, né, para você que vai assistir essa live depois. Não deixa de deixar o comentário. Se você não é inscrito, inscreva no canal. E que o Senhor te fortaleça na caminhada, nessa jornada de cura, de recomeço, tá? Creia que o Senhor fará muito mais, em nome de Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom.